Gente, oi, gente linda, gente boa, bom dia, boa tarde, boa noite. É noite, estamos aqui nessa hora e eu quero dizer para vocês que hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Já temos algumas histórias no nosso canal, como as laranjas mágicas, nós temos outras, a fruta amarela, o gato viajante, o pato viajante, e hoje eu vou contar uma história, mais uma história, porque eu vi que teve grande aceitação. Gente, olha, eu conto a história e você compartilha, tá ok? Mas deixe seu like, você diga aí, deixe o seu joinha que você gostou. Eu vou falar hoje sobre a história que se encontra na Bíblia. Então, é a história de Davi e Golias. Essa história é uma história muito interessante. Tinha uma família grande, e Samuel havia recebido ordem de Jesus para ir até essa casa e buscar um jovem e ungir rei, transformasse ele em um rei. E quando ele chegou naquela casa, aí tinham muitos irmãos bonitos, muito afeiçoados, assim, de boa aparência. E o que é que acontece? É que o pai apresentou os seus outros filhos. Eram 7 filhos e ele apresentou os outros filhos. Mas tinha um filho que esse estava ele estava no campo, que ele pastoreava ovelhas. Então, o que foi que aconteceu? É que aguardaram, ele chamou cada filho, e Samuel disse, não é esse, não é esse, não é esse, não tem mais alguém em casa? Então ele disse assim, tem, mas é um ainda menor, ele é novo, é um menino ainda, um adolescente. E aí ele fez mais de chamar e mandou chamá-lo no campo. Ele estava pastoreando ovelhas, ele gostava muito de tocar uma harpa. Então, o que foi que aconteceu? Esperaram até a hora que Davi chegou. Quando Davi chegou, aparentemente era uma pessoa muito insignificante, era um menino de cabelos cacheados, e esse menino era um menino cheio de sardas, mas ele era bonito, mas ele era considerado feio porque ele era diferente, ele era ruivo. Então, quando ele chegou, aí Samuel disse, é este mesmo que eu procuro. Então, ungiu aquele menino e disse que ele seria o rei da nação. Imagina, gente, ele seria o rei da nação. Não sabia de que um futuro bem promissor vinha para ele, mas um futuro bem também cheio de grandes problemas. O que aconteceu foi que Davi, ele era uma pessoa que gostava muito de música, ele aprendeu sozinho no campo a tocar e ele foi ungido rei. Só que ele não pôde tomar posse da coroa porque ele ainda era um adolescente e já tinha um rei, que era o rei Saul. E o rei Saul, ele era um homem que ele já não estava agradando a Deus, ele estava com práticas que não deveriam. Ele era um homem que não estava como deveria ser, trazendo para a linguagem infantil. Então estava chegando a hora que teria que lhe dar o lugar. Mas aí Saul começou a ter crises de alucinação, parecendo que estava ficando doido. E aí chamaram Davi. E Davi foi para ele foi atender ao rei. E quando chegou lá, o rei estava passando muito mal. Então ele começou a tocar música e a sua música acalmava aquele rei. Aquele rei que era tão durão, tão tirano, sanguinolento. E aí aconteceu que Davi foi ficando. Quando chegou certo dia, aí estava ameaçada a população de que tinha um gigante que queria destruir todo mundo. Então esse gigante, ele era chamado de Golias. Então, todo mundo tinha medo, todo mundo não se apresentava, mas aí aquele menino
cheio de força, cheio de sabedoria, ele resolveu ir enfrentar aquele gigante. E quando, olha só a boca do gigante, gente, olha. Era um gigante de 2 metros de altura, bem grande, era bem grande, bem grande. E ele tinha uma armadura que cobria a cabeça, que cobria o corpo, e era aquele gigante todo, ó, pesadão, todo grandão. E todos estavam temendo enfrentar esse gigante. Quando Davi foi até esse gigante, o gigante riu de Davi. Poxa, vocês mandam um fedelho desse vir me enfrentar, que não sei o que, e mandou dar a ele a roupa do gigante. Armadura, uma armadura de ferro, com o capacete. E aí Davi disse assim, eu não preciso disso, porque com ele está o braço forte da carne, mas comigo está o meu Deus, o Todo-Poderoso. E aí, gente, Davi foi e abaixou e apanhou umas pedrinhas branquinhas e colocou no seu bolso e foi para frente daquele gigante. E o gigante deu risada mais uma vez, porque achava que Davi era insignificante, era pequeno demais e que ia fazer ridículo. Mas aí ele foi e ele pegou, olha só, gente, que coisa linda, olha só o que Davi fez, tá vendo? Davi pegou aqui, olha, uma funda, que hoje, se a gente for parar para olhar, é como um badog, sabe? E aí ele pegou essa funda e ele colocou uma pedrinha, e quando acabou que o gigante estava se armando, marchando para pegar ele rodou a funda e a pedra foi certa na testa do gigante Golias. No que bateu, só tinha um espaçozinho aqui, naquele capacete. E a pedra bateu justamente naquele espaço pequenininho que tinha. E o gigante caiu de cara no chão, caiu de frente. E aí, quando o gigante caiu, aí Davi pegou a espada do próprio gigante, pá, cortou a cabeça do gigante e suspendeu. E ali ele ficou muito famoso, muito conhecido como o homem que venceu o gigante. Então, o gigante caiu ao fio da espada, olha só a espada do gigante. E ali ele morreu, foi cortada a sua cabeça, o gigante, a espada, tá vendo? Está aqui, olha. Então, o gigante foi morto e Davi, ele foi, assim, aclamado, porque ali reconheceram Davi. A história é muito grande, eu sei que depois que Davi venceu o gigante, as coisas começaram a mudar, mas aí, eu nem te conto, gente. Passou a Saul ficar com inveja de Davi, porque todo mundo passou a admirar Davi, e ele começou a perseguir Davi. Aí, gente, o que é que aconteceu é que Saul, o rei, ele ficou com muita inveja de Davi e ele passou a perseguir Davi. Porque Davi ficou muito amado por todo mundo. E aí ele começou a perseguir para matar Davi. E o que é que acontece? É que ele ficava atrás de Davi para matar, e aí Davi tinha que se esconder, tinha que fugir, mas depois ele ficava todo doidão de novo, aí perdoava Davi, aí ele voltava, Davi vinha cantar para ele, tocar para ele. E o que é que acontece? Até que chegou o tempo em que Saul morreu, e no que Saul morreu, Davi se tornou rei. Pense, um menino que estava lá no campo pastoreando ovelhas, chegou o momento que ele se tornou
rei de verdade. E no dia que ele se tornou rei, a coroa de Saul foi colocada na cabeça de Davi, e Davi pegou o cetro e recebeu a capa, e aí ele passou a governar. E essa foi a história de Davi. E eu digo para vocês, é uma história muito linda. Eu tive que resumir, sabe, gente, que a história é bem maior. Mas eu resumi para meus baixinhos, para não ficar cansativo. Então eu digo para vocês, compartilhe nossa história, que todo mundo vai gostar. Uma história linda, uma história da Bíblia infantil. Essa é uma Bíblia infantil e que eu recomendo a vocês. É uma Bíblia ilustrada e que serve para minhas crianças. Então, nosso vídeo para por aqui. Beijo no coração de todo mundo. Eu amo vocês. Compartilhe um bom fim de semana. Fui.